Olá, queridos, graça e paz. Que alegria estar com os irmãos nessa manhã. Que alegria poder participar desse culto abençoado junto com os irmãos. Que alegria realmente poder transmitir essa palavra do Senhor junto com os irmãos nessa manhã. Realmente, para mim, hoje tem um gostinho tão especial estar com os irmãos, né? Depois de um grande livramento de Deus na nossa vida, na minha vida especificamente, é um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos. Hoje eu estou aqui fazendo o que o meu quadrinho aqui em cima fala. Meu quadrinho fala assim: conte as suas bênçãos. É exatamente isso que eu estou fazendo hoje. E eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 103, porque junto com Davi está convidando a gente a se juntar a ele. E nós hoje estamos, eu também hoje estou te convidando a se juntar a mim nesse louvor e nessa adoração, nesse contar as bênçãos do Senhor todos os dias, né? Abre comigo a sua Bíblia, nós não vamos ler o texto inteiro aqui, mas nós vamos, à medida que nós formos pregando aqui, nós vamos lendo os versículos. Realmente, o meu coração se alegra e junto com Davi eu quero louvar o Senhor. Esse salmo é um convite de Davi para que a gente louve a Deus, para que a gente exalte ao Senhor por causa dos atos de bondade dele. Davi já tinha provado a bondade de Deus na própria vida dele, e por causa disso ele podia encorajar os outros também a louvarem ao Senhor junto com ele. Cada uma dessas experiências que Davi havia vivido com Deus foram revelando para ele quem era o Senhor. É assim que acontece conosco, né? Eram experiências de relacionamento e também as nossas experiências de relacionamento com Deus vão mostrando para nós e nos fazendo enxergar essas bênçãos e esses atos de bondade do Senhor. Assim como aconteceu com Jó, aconteceu também com Davi e acontece conosco, né? Jó, no final da história de Jó, ele falou assim: olha, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É muito interessante como o testemunho dos outros é uma coisa, quando você escuta o testemunho dos outros, tem um certo impacto na sua vida. Mas quando você tem o seu próprio testemunho, a sua própria experiência, o seu próprio relacionamento com Deus, isso é tão diferente, né? E isso pode acontecer, às vezes, no mau sentido, vamos dizer assim, e no bom sentido, né? Às vezes a experiência no mau sentido é quando a gente fala muito dos filhos dos outros, até a gente ter os nossos próprios, aí a gente tem as nossas próprias experiências. Ou às vezes a gente julga o outro, a doença do outro, a situação do outro, até que a gente enfrenta a mesma coisa. Aí a gente muda, às vezes, a opinião, né? No bom sentido, como é o caso de Davi aqui, como é o caso desse texto, né? A gente fala bem daquelas coisas que a gente tem uma boa experiência com elas. Então, por exemplo, se você tem um médico bom, se esse médico foi atencioso com você, se ele descobriu o diagnóstico certinho, se ele te deu um remédio que funciona, então você vai falar: nossa, aquele médico é muito bom, por causa da sua experiência. Normalmente a gente elogia aquelas pessoas que a gente conhece por experiência. Ninguém promove o outro, né, de graça. Sempre tem uma razão para a gente falar bem de alguém, ou para a gente ou para a gente falar bem ou para a gente falar mal, mas por causa da nossa experiência. Normalmente, quando a gente fala bem de alguém, é porque a gente tem uma experiência de alguma coisa boa que aquela pessoa fez para nós. Davi tinha essa experiência de Deus, né? O conhecimento que Davi construiu no relacionamento dele com Deus era um conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico. Ele é experimental. Eu provei, por isso eu posso dizer. E é por isso que Davi, em outro salmo, no Salmo 34, ele vai falar assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, porque eu já provei também. O que Davi está dizendo é o seguinte: olha, ouse conhecer provando, ouse conhecer a Deus se relacionando, ouse conhecer a Deus chegando perto. Conhecer de longe não é conhecimento, né? Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu conheço fulano de tal, mas ele não sabe onde fulano de tal mora, ele não sabe o nome completo do fulano de tal, ele não sabe as preferências e os gostos. Então, esse conhecimento de longe provavelmente não é conhecimento, né? Essa coisa de dizer: olha, eu conheço alguém, mas eu estou longe dessa pessoa, a ponto de eu não saber coisas básicas e importantes dessa pessoa, isso não é conhecimento. O conhecimento é aquilo que eu tenho por experiência, por relacionamento, né? Às vezes a gente tem a tendência de elogiar quem a gente não conhece, mas normalmente isso pode ser representar até uma certa
uma certa idolatria, né? Quando a gente elogia demais alguém que a gente não conhece, normalmente são pessoas que estão longe de nós, num patamar de artista, de estrela, de cantor, até de alguns pastores também, né? Que a gente vê de longe e fala, é o homem de Deus. Mas você não chegou perto para saber. Então, na verdade, o que Davi está nos convidando, e eu te convido nessa manhã, é estar juntar-se a Davi, juntar-se a mim, nesse conhecimento de Deus pelo relacionamento. Conhecer a Deus pela bondade, através dos atos de bondade dele. Né? Davi só podia falar daquilo que ele tinha provado. Ele certamente tinha conhecido a bondade de Deus na prática, na vida diária, na bondade demonstrada através dos benefícios que ele tinha recebido de Deus. E é por isso que lá no versículo 1 e versículo 2, eu te convido para ler comigo, diz assim, olha, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, ele fala assim, olha, não se esqueça de nenhuma dos atos de bondade de Deus, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor, porque foram muitos. Não se esqueça, porque foram de todos os tipos. Você já recebeu bondade de Deus de todas as qualidades, vamos dizer assim, né? Não se esqueça de nenhum desses benefícios, porque eles foram imerecidos, eles foram simplesmente o ato da bondade e da graça de Deus na nossa vida, mais nada. Né? Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque eles foram sobrenaturais. Né? Deus realmente muitas vezes nos surpreende com o sobrenatural dele, através desses benefícios que ele derrama na nossa vida todos os dias. Nesse texto que a gente está lendo aqui, no Salmo 103, os atos de bondade de Deus são chamados por Davi de benefícios. Né? A Bíblia fala aí, ó, no versículo 2, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E sabe uma coisa interessante que eu vejo? É que às vezes a gente entende benefício só como aquelas coisas que a gente recebe do outro. Mas no caso do Salmo 103, a gente vai perceber que benefícios podem ser aquelas coisas que a gente recebe e aquelas coisas que a gente deixa de receber. Sabe, aquelas coisas que Deus faz e aquelas coisas que Deus deixa de fazer em nosso benefício. E eu quero te convidar para ver comigo, em primeiro lugar, as coisas que Deus faz em nosso favor. Os atos de bondade que Deus faz em nosso favor. Se der tempo, a gente vê o que Deus não faz. Mas se não der tempo, a gente vai ver aquelas coisas que Deus faz. E aí você vai ter um gostinho na sua boca para continuar estudando esse texto em casa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a bondade expressa, a bondade de Deus expressa no que Deus faz. Em primeiro lugar, versículo 3, ele fala assim, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Olha só, perdão é um ato de bondade de Deus, porque a culpa é real. A culpa é invisível, mas ela é pesada. Ela atormenta, ela te afeta emocionalmente, ela esfrega na nossa cara o tamanho do nosso erro. Ela traz, junto com ela, a vergonha. Sabe, as pessoas podem se achar culpadas por várias situações. Às vezes por um acidente qualquer que ela causou, querendo ou não. Às vezes por ações, por reações, por palavras que essa pessoa teve e afetou negativamente a vida dela e a vida do outro, né? Ou às vezes por algum tipo de comportamento vergonhoso que essa pessoa assumiu em algum ponto da vida dela e por isso ela realmente, assim, se sente em dívida, né? E isso é que a culpa é. A culpa é uma dívida. Ela é real. E aí, quem tem culpa no cartório sabe o peso que isso tem. Quem carrega o peso e a vergonha de algum tipo de culpa sabe o quanto que sofre nesse processo, né? Agora, quem já teve, por outro lado, o seu fardo aliviado pelo perdão do Senhor, pelo perdão que o Senhor oferece, entende perfeitamente o que significa essa bondade de Deus. Porque ele entende que só Deus pode aliviá-lo, né? Sabe, existe só um jeito de se tratar a culpa. A gente trata a culpa de duas maneiras, com perdão e com pagamento. Perdão é a liberação do peso e pagamento é a justiça que é feita para a vítima. Então, o perdão só pode ser tratado dessa forma, quando realmente há a liberação desse peso, desse fardo,
dessa coisa que oprime a gente por causa da culpa, dessa culpa toda. E quando a restituição é feita, quando o pagamento é feito. Entenda uma coisa, o Senhor fez isso por nós. Ele assumiu nosso escrito de dívida, ele assumiu a nossa culpa. Ele não tinha culpa nenhuma para ir para a cruz. Era a gente que tinha. Sabe, os nossos escritos de dívida, as nossas notas promissórias, aquelas que a gente tinha assinado com os nossos comportamentos, com os nossos pecados, toda vez que a gente pecou, a gente assinou uma nota promissória dizendo, olha, eu sou culpado. Sabe, essas notas promissórias, a Bíblia diz que Jesus rasgou esses escritos de dívida. Ele assumiu o nosso fardo. Ele nos liberou das cadeias. Ele assumiu o pagamento da dívida. Ele pagou em nosso lugar porque realmente havia uma dívida. Essa dívida era real, a culpa é real. Mas ela não sumiu num passe de mágica. A culpa não sumiu simplesmente porque eu acordei um dia e decidi, não, eu não vou mais me sentir culpado por isso. Mas ela só sumiu, ela só foi resolvida. Não é nem uma questão de sumir, né? Mas é uma questão de ser resolvida. Ela foi resolvida porque alguém pagou. Alguém precisou pagar. Não fomos nós, mas outro pagou em nosso lugar. Eu fico pensando que às vezes a gente fica eternamente grato a alguém quando alguém paga uma passagem de ônibus pra gente, né? Ou quando alguém assume uma conta que a gente fez numa loja e a gente está morrendo de vergonha de passar na frente para o dono não cobrar a gente, né? E alguém fala assim, não, pode deixar que eu pague aquela conta lá para você, não se preocupe. Sabe, quando alguém faz isso por nós, a gente fica imensamente grato. Agora imagina alguém pagar uma conta que você não conseguiria pagar nem se você vivesse 1 milhão de anos, ou nem se você morresse por isso. Sabe, quando a gente fala do perdão de Deus, é preciso lembrar o tamanho desse perdão. É preciso lembrar de como que ele é a cura definitiva para esse problema da culpa. Jesus levou o seu fardo, o nosso fardo, o peso dessa culpa, e ele pagou essa culpa. Ele restituiu. Sabe de uma coisa? Isso é um grande ato de bondade de Deus. A gente não pode esquecer desse benefício de Deus. Mas não só isso, a Bíblia diz assim, ainda no versículo 3, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Uma das grandes aflições que o pecado trouxe para a humanidade foi a aflição da enfermidade. Doença é um negócio que todo mundo vai ter, todo mundo vai enfrentar, nem que seja uma vez na vida para morrer daquilo, né? Alguns vão lutar com essa condição, às vezes durante muito tempo, às vezes muitos anos, alguns vão nascer nessa condição de enfermidade, outros vão experimentar as enfermidades em graus menores, talvez nas dores de cabeça ou nas cólicas mensais. Mas a grande questão é que quando Davi fala assim, olha, ele sara todas as suas enfermidades. É impossível Davi falar dessa forma, sem ter uma perspectiva da eternidade, sem estar olhando para frente, sem estar vendo o porvir, sem estar enxergando a visão completa, a figura toda, a visão de cima. Sabe, é só no conceito da eternidade é que todas essas enfermidades serão curadas, como Davi está falando. Sabe, no conceito de eternidade, todas essas enfermidades que não serão curadas aqui, serão saradas lá. Todas aquelas que não forem vencidas aqui, serão vencidas lá. Quando ele diz que Deus sara todas as enfermidades, todas elas, ele tem que incluir a perspectiva do céu. Porque no céu não há enfermidades. Na terra há. E às vezes, para nós, a maior de todas as curas chama-se morte. E a gente às vezes assusta com essa perspectiva. Porque às vezes a gente se alinha com a perspectiva do ímpio. Para o ímpio, queridos, tudo termina aqui. Para o ímpio, a morte é uma derrota. Mas para nós que somos crentes, na perspectiva do crente, tudo começa depois da morte. Tudo começa na eternidade. Para nós, então, a morte não é um problema. Para nós, a morte é uma vitória. Sabe, às vezes eu fico pensando, eu tenho visto, às vezes eu vejo as notícias do Brasil pelos posts do Facebook, né? E aí, ultimamente, eu tenho visto a questão da morte da Fabiana Anastácio, daquela cantora. E aí o povo colocando, porque não orou direito e morreu, porque não fala que Jesus cura tudo, por que não curou essa mulher e tal. E eu fico pensando o seguinte, olha, a visão do ímpio que escreve uma coisa dessa, é isso mesmo, ele tem que pensar assim mesmo.
Porque ele não conhece mais do que o aqui e agora. Ele não conhece mais do que a vida terrena. Para ele, tudo termina aqui. Então, para ele, realmente, a irmã morreu e acabou tudo. Como diz o outro, Deus falhou, a mensagem do evangelho falhou. A minha maior preocupação não é com ele, com quem escreve isso. A minha maior preocupação é com quem ensina e quem prega que Deus tem um céu na terra que ele não prometeu. Que realmente, assim, essa visão do evangelho, que é um evangelho para se viver na terra somente. A minha maior preocupação é essa. Porque Deus nunca prometeu isso. O que Deus prometeu, ele prometeu lá em Apocalipse 21, no capítulo 21, versículo 4, quando ele diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Sabe, as primeiras coisas que ele tá falando são as primeiras coisas que a gente viveu. Essa terra aqui é só as primeiras coisas. São só as primeiras coisas que a gente está vivendo. Na verdade, isso aqui é só um testezinho. O que você vai viver é depois disso. O que nós vamos experimentar é depois. Então, quando ele diz, olha, ele sara todas as enfermidades, ele está apontando para nós, para o céu. O maior dos benefícios de Deus em relação à nossa saúde, à nossa cura, enquanto nós estivermos nessa terra, tem livramento, Deus pode curar? Pode. Deus pode fazer? Pode. Mas entenda o seguinte, o que ele prometeu, que o lugar onde a gente nunca mais experimentaria nenhuma dessas coisas que a gente experimenta aqui, é no céu. Para nós, realmente, essa passagem, essa vitória vai acontecer daqui a pouquinho. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa saber que Deus tem o benefício maior de nos sarar, começando por aqui, né? Mas continuando isso na eternidade. Depois, um outro ato de bondade de Deus, no versículo 4, é quando ele fala assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que coisa mais maravilhosa. Porque quando a Bíblia fala que ele redime a sua cova da vida, ele está dizendo o seguinte, olha, é alguém que tira você do leito de morte também. Que decidiu, você não morre agora, você vai morrer mais para frente. Você vai ver o céu mais para frente. E tem muitas vezes que a gente entra nessas covas, nesses fundos de poço que a gente experimenta durante a nossa existência. E que realmente, muitas vezes, Deus entra lá para nos tirar. Sabe, as covas são aqueles buracos que a gente entra. Às vezes existenciais, às vezes circunstanciais, mas é aquele ponto que a gente atinge que a gente não tem mais esperança. Quando você entra, por exemplo, numa cova existencial ou num fundo de poço existencial, você chega naquele ponto que você não vê saída, parece que não vai sobrar nada de você depois que a situação passar, parece que a coisa não vai melhorar, parece que nunca mais você vai ter esperança na vida, parece que nunca mais você vai se alegrar de novo, né? Ou às vezes você entra numa cova, num fundo de poço circunstancial. É um problema externo que causa uma circunstância tão difícil, né? Às vezes é um problema financeiro dificílimo, que você não tem recurso disponível, que você já bateu em todas as portas, e você está em tempo de perder a cabeça. Sabe, isso são as covas, são os fundos de poço. Sabe, às vezes é um problema de relacionamento, pai-filho, marido e mulher, parente, ou às vezes um tipo de relacionamento que você, às vezes, não consegue enxergar a restauração para aquilo. Ou às vezes é uma vida de pecado. As pessoas vão para o fundo do poço com as pernas delas também. Quando elas assumem uma vida de pecado e elas obstinadamente continuam fazendo isso, isso aí para a cova com as próprias pernas. Elas se jogam lá, elas cavam a cova com as próprias mãos e se jogam lá com os próprios pés, né? A cova, então, é o ponto limite, é a capacidade humana, é aquele eu não aguento mais. Agora, entenda uma coisa, o único ato que possibilita a saída da cova chama-se resgate. Só existe um jeito de sair da cova. É quando outra pessoa, diferente de nós,
decide parar o que ela está fazendo para ajudar a gente a sair de lá. Normalmente não é possível sair da cova sem apoio do outro. Normalmente não. Sem que haja um resgatador. E é nesse ponto que a gente tem a chance de conhecer a bondade de Deus através do livramento, do benefício do livramento. Só alguém cujo coração é muito amoroso vai parar a vida dele, parar o que ele está fazendo, fazer um esforço de tirar alguém do buraco e muitas vezes com risco de perder a própria vida em favor do outro. Entenda o seguinte, foi exatamente isso que os bombeiros fizeram em Brumadinho, lembra? Você se lembra das imagens fortes, aconteceu um tempo atrás, nesse nosso passado recente, né? Você lembra das imagens, você lembra do esforço dos bombeiros, dos resgatadores procurando gente com vida, lutando para encontrar sobrevivente e às vezes correndo risco de várias formas, eles mesmos. Nós fomos também e temos sido resgatados por um Redentor divino, aquele que deixou o conforto da glória, aquele que veio se importar conosco. Gente, nós realmente estávamos no fundo do poço, mas ele veio para reaver a nossa vida. Ele veio como um servo resgatador. Ele nos resgatou do domínio das trevas, em primeiro lugar. Olha lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14. A Bíblia fala assim, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O primeiro e o mais importante resgate que o Senhor fez por nós foi realmente esse nos resgatar, nos tirar do domínio das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Mas esse transporte para o reino do seu Filho amado é mais do que um resgate. O que Deus fez por nós foi mais do que um resgate, porque o resgate é um ato emergencial. O resgate acontece para salvar a vida de alguém, para que aquela pessoa sobreviva. O resgate acontece só como uma medida emergencial. Mas o Senhor não parou aí quando ele fez isso conosco. Olha quando o versículo 13 e 14 de Colossenses 1 fala isso, eles falam exatamente isso. Ele nos resgatou, ele fez a medida emergencial, ele tirou a gente desse domínio, dessa cova onde a gente estava. Mas não só isso. Quando ele transportou a gente para o reino do seu Filho amado, ele fez um resgate mais do que abundante. A Bíblia diz que no Salmo 103, que ele da cova ele redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia. O resgate de Deus veio como uma segunda parte. Ele fez a medida emergencial, mas depois ele fez muito mais do que isso. Ele fez o abundante, nos coroando de graça e de misericórdia. Quando ele nos tira de debaixo do império, do domínio do mal e nos transporta para o reino do seu Filho amado, isso é mais do que resgate. É mais do que um trabalho emergencial para que o outro sobreviva. Isso significa dar uma outra vida melhor e mais rica em todos os sentidos. Sabe? O que o Senhor já fez por nós é muito grande. E ele é tão bom que ele não para nisso. Ele não só salva a sua alma para o céu, mas muitas vezes durante esse percurso que a gente tem nessa terra, durante a nossa jornada nessa terra, ele vai fazer resgates menores, que são aquelas aflições que a gente vive em curtos períodos de tempo, né? E aí a Bíblia diz, olha, essas aflições que a gente vive não se dão para comparar. Então, por isso que elas podem ser chamadas menores. Não que elas não influenciem a nossa vida, não que elas não atrapalhem a nossa vida, mas é porque, comparada à eternidade, elas são menores. Então, ele costuma fazer esses resgates menores, sabe? Aqueles que não afetam a nossa eternidade, mas que afetam a nossa vida terrena, né? As aflições, as dívidas, as depressões, as dificuldades com a saúde, né? Mas só que a Bíblia diz o seguinte, olha, em Romanos 8:32, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, ele não deu Jesus como nosso resgatador, ele não enviou Jesus para nos resgatar, nos tirar desse império debaixo do domínio do mal, da cova, desse buraco que a gente estava caminhando longe de Deus. Se Deus já fez isso por nós, enviando o seu Filho como nosso resgatador, ele também não nos dará com ele todas as outras coisas que a gente precisa?
E se Deus não der, querido, é porque realmente é o melhor para nós. A Bíblia diz em Salmo 103, ele coroa de graça e misericórdia. Isso significa que Deus concede para nós um favor que nós não merecemos. Isso significa graça. E também nos dá aquilo que nós não merecemos receber. Sendo bondoso de não nos dar o que nós merecíamos, ou melhor, né? O que nós merecíamos, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso chama-se misericórdia. Deus não deu para nós o que nós merecemos. Nós merecemos morte, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu graça também, concedendo um favor que nós não merecíamos. A Bíblia diz, Ele nos cerca de alegres cantos de livramento. Fala para mim se isso não é bondade. Fala para mim se isso não é um grande ato de bondade de Deus. Mas vamos continuar. Olha lá o que a Bíblia diz no versículo 5. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Um outro ato de bondade de Deus. Ele provê. Nós sabemos que a provisão que Deus oferece para nós, ela é em parceria conosco. É uma provisão chamada trabalho, né? Que Deus já ordenou desde o Éden, desde o Gênesis. O caminho da provisão de Deus para nós é em parceria conosco, chamada trabalho. Só que acontece que existem épocas, e esse texto mostra, por exemplo, a época da velhice, que as nossas forças físicas já não permitem todo tipo de trabalho, e nem todo grau, nem toda intensidade de trabalho. Enquanto a gente está jovem, a gente trabalha, a gente cria filhos, a gente paga o colégio, a gente paga a faculdade, a gente usa o recurso inteiro que a gente tem para manter a nossa casa, mas inevitavelmente existem tempos que a gente não consegue fazer isso. O tempo da velhice, por exemplo. A velhice é um tempo que naturalmente a nossa condição de prover por meio do trabalho diminui, né? Se você depende só da sua força física, depende só da sua condição física para prover, isso vai diminuir muito. É uma estação de fraqueza humana, é uma estação de limitação, é um tempo, né, de limitação. Nesse momento que as impossibilidades da condição humana, é nesse momento que essas impossibilidades, essa condição humana vai se encontrar com a bondade de Deus. A bondade da provisão sobrenatural, da provisão graciosa de Deus. Uma provisão capaz até de renovar o ânimo, até mesmo o ânimo de usufruir. Né? A bondade de Deus vai oferecer essas provisões especiais para tempos especiais. Na velhice vai ter fartura e alegria para você e para nós usufruirmos disso. Eles falam que quando a gente chega na velhice, às vezes a gente já tem às vezes a gente já tem aposentadoria, a gente tem um pouco de reserva, mas nessa hora a gente já está tão cansado, a gente já está tão sem tempo, né? Que a gente não consegue mais usufruir. Mas a Bíblia fala assim, olha, não, Ele vai fartar de bens a sua velhice. Isso é uma promessa de Deus. De sorte que a sua mocidade vai se renovar como a água. Já viu aqueles velhinhos bem-sucedidos que depois que eles terminam de fazer o que eles precisam fazer, eles começam a viajar, curtir, né? Começam a aproveitar aquilo que eles, às vezes, trabalharam a vida inteira. Isso é uma bondade de Deus, gente. Isso é um ato de bondade de Deus. Isso é uma misericórdia de Deus, sabe? E isso a Bíblia diz que nenhum bem, a Bíblia diz, faltará àqueles que temem ao Senhor, que reconhecem quem é o Senhor e que decidem andar com Deus e conhecer a Deus por experiência. É muito diferente você conhecer a Deus de ouvir falar e você conhecer a Deus por experiência. Mas vamos para frente. Mais para frente ele diz assim, versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Um outro ato de bondade de Deus é Ele julgar retamente. A gente está falando de um Deus que julga causas que nenhum outro quer pegar. Um juiz que se importa com causas de órfãos e de viúvas. Recentemente a gente tem visto aqui, né, na mídia o caso do George Floyd, que é aquele homem negro que foi assassinado por policiais brancos corruptos. Sabe, esse é mais um dos milhões de casos de injustiça que a gente vê, que a gente ouve falar e que a gente conhece.
Se você olhar para o lado aí, provavelmente você vai poder contar muitos outros casos de injustiça. Sabe, caso de injustiça é, por exemplo, gente inocente acusado. Isso é injustiça. Ou gente que recebe um diagnóstico errado por descuido de médico. Isso é injustiça. Gente que patrão, por exemplo, ou empregado que resolveu ser tratado como verme pelo patrão porque o outro acha que pode realmente tratar o outro mal porque ele é seu empregado. Isso é injustiça. Pais que, por exemplo, abandonam a casa e deixam os filhos desamparados. Isso é injustiça. Políticos que usam o povo para subir em favor dos seus próprios interesses. Isso é injustiça. Gente que é desabilitada, pessoas que têm dificuldades, crianças, velhos, pessoas com necessidades especiais, que deveriam ser bem cuidados, mas muitas vezes estão sendo tratados com abusos físicos e verbais. Isso é injustiça. E aí eu fico pensando, a não ser que a gente tenha uma disfunção qualquer, que a gente seja um psicopata, ou tenha alguma disfunção, ou alguma coisa do tipo, é impossível você ver todas essas situações e ficar normal com isso. É impossível você ver todas essas circunstâncias de injustiça ao redor de você e você ficar indiferente. Na verdade, esse tipo de situação é uma coisa que faz a raiva da gente aflorar, porque justiça é uma fome que a gente tem. Justiça é uma fome que todo ser humano tem. E é por isso que em Mateus 5, Jesus falou assim, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, porque Deus também tem fome e sede de justiça. Esse tipo de coisa também faz Deus irritado. A Bíblia fala 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a injustiça de qualquer forma também vai afetar o Senhor, porque Ele é justo e Ele julga retamente. A injustiça sempre vai trazer com ela é um ato, mas ela cria um ambiente. E esse ambiente é um ambiente opressor. Normalmente, é quem é mais forte é que subjuga o mais fraco. E aí, nessa hora, quando o mais fraco, o vulnerável, o que não tem defesa, não começa a clamar um juiz que julga retamente, é nessa hora que Deus vai entrar em nosso socorro, pegando causas perdidas. E é por isso que a Bíblia fala, ele é pai de órfãos e ele é juiz de viúvas. Ele vai entrar pegando a nossa causa, em nosso socorro. Ele vai libertar a gente dessa opressão da injustiça. E a Bíblia fala, depressa ele nos fará justiça, quando nós começamos a clamar. Lá em Lucas 18, ele fala assim, olha, digo-vos que depressa ele vos fará justiça. Começa a clamar. Você vai ver que existe um ato de bondade de Deus, chamado justiça, que ele pode operar em nosso favor. A Bíblia fala em Salmo 18, 17, assim, olha, ele nos livra daquele que era mais forte que nós. O Senhor tem prazer em libertar o povo dele. Ele tem prazer em fazer isso porque ele é bom. E todos os atos do Senhor são atos de bondade, são benefícios do Senhor ao nosso favor. Mais para frente, anda comigo mais um pouquinho, quando ele fala no versículo 7 assim, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Um outro ato de bondade de Deus que às vezes a gente não percebe e que às vezes que a gente realmente nunca pensou sobre ele, é o ato de Deus se revelar a nós. Isso, para mim, é um dos grandes atos de misericórdia de Deus, um dos grandes atos de bondade de Deus, porque nós não encontraríamos Deus se ele não se revelasse. Entenda uma coisa, não fomos nós que o procuramos, foi ele que se deixou achar. Sabe, a Bíblia fala assim, na tua luz veremos a luz. Tudo que a gente sabe de Deus, queridos, a gente só sabe porque ele se revelou para nós. Foi ele quem revelou esse conhecimento para nós. Nós não encontraríamos, porque a Bíblia fala que os ímpios não sabem nem em que tropeçam. A gente nunca procuraria a luz, né, o Senhor, por nós mesmos. A gente só faz isso porque Deus resolveu iluminar onde nós estávamos. Aqueles que estavam em grandes trevas viram a sua luz, como diz Isaías. E é possível conhecê-lo através dessas experiências de bondade. Eu fiquei lembrando de um texto, quando Moisés, lá em Êxodo 33, de 12 a 23, quando Moisés pede ao Senhor assim, Senhor, me mostra a tua glória. Você lembra desse texto? Depois você dá uma olhada nesse texto. Eu fiquei assim, achando tremendo isso, quando eu me lembrei dessa questão de Deus se revelar através dos atos de bondade.
Então, Moisés fala assim, Deus, me mostra a tua glória. Eu não vou sair daqui se o Senhor não for. E aí Deus promete, não, eu vou com você. E aí Moisés continua o diálogo com o Senhor e Deus fala, e ele fala para Deus assim, Senhor, então me mostra a tua glória, me mostra o Senhor, me mostra a tua face, né? Me mostra, tipo assim, se revela para mim. E Deus fala com ele assim, olha, eu vou te revelar, eu vou me revelar a você, te fazendo ver a minha bondade. Olha que tremendo. Sabe, às vezes a gente não pode ver a glória de Deus aqui. Às vezes a gente não pode ver a face dele aqui. Mas a gente pode ver as costas dele, o rastro. Por onde o Senhor passa, ele é conhecido pela sua bondade. O que Moisés viu foram os atos de bondade de Deus. Deus se revela a nós através dos seus atos de bondade. Foi assim que ele se revelou a nós em Jesus. Quando Jesus veio, a Bíblia fala, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na verdade, a glória que a gente viu em Jesus foram os atos de bondade de Jesus. Jesus curando, Jesus ensinando, Jesus expulsando demônios, Jesus preparando o povo, Jesus apontando para o céu e Jesus morrendo em nosso lugar. Isso são atos de bondade. Como o ser humano vai conhecer a Deus, ele vai conhecer a Deus pela experiência dos atos de bondade de Deus na sua vida. Sabe, eu quero ir terminando por aqui. Eu quero só te mostrar rapidamente a bondade de Deus expressa também naquelas coisas que Deus não faz. Porque todas essas coisas aqui que a gente viu sobre cura, sobre resgate, sobre provisão, sobre perdão, sobre justiça, sobre revelação de Deus. Isso são coisas que Deus faz. Mas agora, a Bíblia, o salmista também diz, você pode conhecer a bondade de Deus naquelas coisas que Deus não faz. Olha só. Versículo 9. Deus não repreende perpetuamente. Ele tem uma medida. Quando ele vai tratar conosco, é muito interessante, porque Deus muitas vezes precisava tratar com o povo dele, e ele usava, às vezes, alguns caminhos para tratar com esse povo, mas ele não deixava outro tocar no povo dele. Tipo assim, porque ele sabia a medida, ele sabia exatamente o que ele queria alcançar com aquela correção. Então, por isso, o salmista entendeu e ele conheceu a Deus de saber, olha, o Senhor repreende, mas ele não repreende para sempre. Ele não fica, ele não excede a medida. Ele não faz além do que ele precisa fazer em relação à nossa correção. Depois, versículo 9 ainda, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja, o Senhor não é rancoroso. Sabe aquele tipo de pai que toda vez, porque o menino fez uma coisa errada, ele vai começar a tratar o menino com amargura o resto da vida? Esse não é o Senhor. Ele não retém para sempre a sua ira. Ele não é rancoroso. Se ele tratou com você, se ele perdoou você, você está livre para ir e vir na presença dele com liberdade de filho. Isso é uma bênção. Isso é um ato de bondade. Depois, versículo 10, ele fala, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso é o misericórdia e graça que nós já falamos. Ele não nos dá o que nós merecemos. E o que explica essa bondade de Deus em fazer dessa forma, em não fazer conosco essas coisas, em não realizar, né, não repreender para sempre, não reter a sua ira, não nos dar o que nós merecemos, o que explica essa bondade dele em não fazer é o fato dele nos conhecer. É saber que as atitudes, nos conhecer por dentro e por fora. As atitudes de Deus estão baseadas nesse conhecimento que Deus tem da nossa condição. Olha o versículo 14 ao 16. Ele fala assim, pois ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que se ele repreender mais do que a gente consegue aguentar, a gente realmente ele não vai conseguir o objetivo dele, né? Se ele reter para sempre a sua ira, nós nunca mais poderemos estar na presença dele, em comunhão com ele. E ele fala, olha, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, são como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. Não conhecerá daí em diante o seu lugar. Sabe, Deus conhece a nossa condição. Ele realmente sabe que a gente é pó e que a gente precisa dele. E ele decidiu se mostrar bondoso conosco. Quero concluir aqui, quero já ir para o final,
dizendo para você o seguinte: o conhecimento para Davi, o conhecimento de quem era Deus, era adquirido nas próprias experiências. E por causa disso, por causa das experiências que ele tinha tido com Deus, ele tinha mais do que abundante motivação. Não precisava de mais motivação para ele louvar o Senhor. Ele já tinha motivação suficiente de lembrar os benefícios do Senhor, a bondade do Senhor. Isso era para ele uma motivação mais do que suficiente para louvar a Deus. Já era mais do que ele precisava. Ele não precisava de mais nada para ele louvar o Senhor. A experiência com os benefícios do Senhor tinha feito isso com ele. E é por isso que ele fala: olha, louva comigo. Né? É impossível conhecer, experimentar, vivenciar essa bondade do Senhor e virar as costas de forma indiferente. É muito difícil você conhecer a Deus, esse Deus aqui que a gente está falando, que Davi está relatando, que Davi está descrevendo. É muito difícil você conhecer esse Deus por experiências e virar as costas e falar: ok, Deus, o Senhor é um cara muito legal, deixa eu ir embora. É muito difícil. Quem conhece por experiência teme ao Senhor. Sabe, nós estamos falando de um Deus que poderia escolher não se aproximar dele. Ele poderia escolher não se revelar. Ele poderia escolher não manifestar a bondade, porque ele já vive num ambiente do céu. O ambiente de Deus é um ambiente perfeito. Ele não precisa de nós, criaturas, seres humanos, para que ele se realize como Deus. Ele já é Deus, de eternidade a eternidade, ele é Deus, a Bíblia diz isso. Ele tem poder infinito. Ele é criador, ele é dominador, ele é Senhor. Ele não é o beneficiário nessa equação que a gente está conversando aqui. Ele é o benfeitor. O beneficiário somos nós, eu e você, que precisamos do benefício. Todo mundo que recebe um benefício é chamado beneficiário. E nós é que somos esses beneficiários. Nessa equação, Deus é o benfeitor. É Ele que tem para dar. Nós somos os beneficiários, é a gente que precisa dele. Olha o versículo 19, quando ele fala assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Você acha que ele precisa de nós? Você acha que ele precisava do nosso elogio, do nosso louvor, para que ele se torne mais Deus? Para que ele fique mais poderoso? Não é esse o caso. Foi ele, por causa da grande bondade dele, resolveu se manifestar a nós, se revelar a nós, através dos benefícios dos atos de bondade. Então, porque é impossível ficar inerte, porque é impossível ficar parado diante dessa bondade de Deus, é que Davi diz assim, olha, versículo 20, louvem todos os seus anjos, louvem ao Senhor os seus anjos. Vocês, anjos, conhecem ao Senhor. Versículo 21, louvem exércitos. Vocês que trabalham debaixo da ordem de Deus conhecem esse Deus. Então louvem. Vocês, obras, e nessas aí a gente se inclui, porque nós somos obras, feitio da mão de Deus, né? Nós somos parte dessa criação de Deus. Louvem, vocês conhecem ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Depois, ele termina, e eu acho tremendo quando ele termina assim, olha, todo mundo louva, anjo, desde o céu até chegar aqui embaixo. Quando chega aqui embaixo, sou eu que estou aqui. E ele fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louva então, minha alma. Você conhece esse Deus. Louva, minha alma. Você sabe exatamente quem é o Senhor. Louva, minha alma. Você tem experiência com Deus. E eu quero te convidar nessa manhã a se juntar comigo. Eu quero te convidar nesse dia a se juntar comigo nesse louvor, nessa adoração. De alguém que tem experiência com Deus, você também deve ter muitas experiências da bondade de Deus. E junto com essas experiências, você adquiriu o conhecimento de quem é o Senhor. E se você adquiriu o conhecimento de quem é o Senhor, se você tem andado perto de Deus para conhecê-lo, você também é motivado nessa manhã e encorajado nessa manhã a adorar o Senhor e louvar pelo que Ele é. Eu quero orar com você, eu quero louvar a Deus junto com você nessa manhã. Sabe, essa semana realmente foi uma experiência de livramento de Deus e eu realmente pude contar mais uma vez de conhecer o Senhor de perto, mais uma vez por causa da bondade dele. Queridos, realmente o Senhor é bom. Realmente Ele livra, Ele sara, Ele provê, Ele realmente trabalha em favor daqueles que esperam nele.
Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito. O meu coração hoje está grato e o meu coração hoje quer louvar o Senhor. E eu quero te convidar, junte-se a mim para a gente fazer isso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar nessa manhã. Eu quero te bendizer, Senhor, porque realmente eu tenho conhecido o Senhor através dos seus atos de bondade. Eu tenho conhecido o Senhor enquanto eu caminho contigo, Senhor, durante toda a minha vida. Eu quero te agradecer porque em nenhum momento o Senhor se escondeu ou não revelou os teus atos de bondade na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por cada um dos benefícios que o Senhor tem derramado na nossa vida. Eu sei que eles são muitos, eu sei que eles são benefícios de todos os tipos, eu sei que eles são benefícios que eu não mereço e eu sei que muitas vezes são benefícios milagrosos. Coisas que nós não poderíamos receber se não fosse realmente da tua mão, da tua potente mão. Senhor, muito obrigado por isso. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia é de geração em geração. E essas mesmas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre a nossa vida. Muito obrigado. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Receba nessa manhã o nosso louvor, Senhor. Receba nessa manhã a nossa adoração. Receba nessa manhã, Senhor, o nosso coração agradecido, porque nós temos conhecido quem é o Senhor. Nós temos realmente, ó Deus, conhecido que o Senhor é Deus que se importa conosco, que habita num alto e sublime trono, mas que se inclina para ver o que acontece conosco. Nós realmente temos conhecido que o Senhor é um Deus tão grandioso, tão tremendo em poder, tão tremendo, Senhor amado, em força, mas o Senhor habita com contrito e com humilde coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor decidiu se revelar a nós e se mostrar para nós através dos seus atos de bondade. Nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Eu quero abençoar cada um dos irmãos, Senhor, as suas famílias, que o Senhor nos dê realmente uma semana de vitória, uma semana abençoada na tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória. Foi uma alegria para mim estar com os irmãos mais uma vez. Foi um tempo tão precioso. Que o Senhor abençoe sua vida e que você se lembre, todos os dias é dia de louvar ao Senhor pelos seus benefícios. Deus abençoe você. Fique na paz.